vez que eu conheça, mas não tenho a pretensão de conhecer todas, quando foi do projeto da Gare do Oriente, o arquiteto Santiago Calatrava exigiu que houvesse um estudo de verificação do dimensionamento dos corredores e das escadas. Fomos nós que fizemos. Nunca tive conhecimento de que houvesse uma outra interface em Portugal em que isso fosse estudado explicitamente. Sei que, por exemplo, no técnico, quando se fez o pavilhão de engenharia civil, onde ia funcionar um conjunto de coisas, disto, aquilo e daquilo outro, eu propus que era necessário fazer o estudo de evacuação dos anfiteatros. Foi-me dito que não há dinheiro para isso. E os anfiteatros têm problemas gravíssimos. Se um dia lá houver um berbicacho, são umas portas mínimas, em alguns casos, levam 200 pessoas. Bom, espero que não haja problemas, porque não haja o problema na origem, porque se houver o problema na origem, o estrangulamento está lá. Depois, visibilidade ampla, boa iluminação, isto transmite um sentimento de segurança, é obviamente muito importante. E depois, também muitas vezes esquecido, os espaços de estadia ou de espera devem ser bem dimensionados e equipados, quer com restauração, quer com comércio de ocasião. Temos aqui também dezenas de exemplos de coisas feitas mais ou menos, não feitas bem. Esta dimensão física é relativamente fácil de conseguir se tivermos um bom projeto de arquitetura e de estruturas no início do funcionamento, mas é muito difícil de manter ao longo dos anos, desde logo com a limpeza e manutenção. Eu tenho sempre este problema, o que é que acontece com as escadas rolantes dos espaços públicos de transportes? Dizem-me, há muitos clientes, e eu respondo sempre, e no Colombo e no Corte Inglês não há muitos clientes? Há mais clientes a todas as horas, e as escadas nunca estão sem funcionamento mais do que uma horazita. Portanto, há aqui qualquer problema de empenho. Pode ser que seja de dinheiro, mas desde logo de empenho. E depois, uma coisa que também é muito interessante é que quando se tem a idade que eu já tenho, a gente percebe que houve requisitos que foram mudando. Estes espaços tendem a ser muito lentos na adaptação aos novos requisitos. Portanto, há aqui dificuldades ao longo da vida. Também é frequentemente esquecido que o espaço exterior faz parte da interface. Porque é fora do domínio territorial daquele espaço, mas faz parte do espaço funcional. É quase como aquela distinção que havia há uns anos de que a área urbana é isto, mas a cidade é aquilo, portanto o espaço funcional é mais vasto tipicamente do que o espaço administrativo. Ele dá a ligação aos autocarros e aos outros modos ligeiros, mas além disso dá o suporte aos percursos pedonais do last mile de muitos dos clientes das interfaces, precisamente porque houve a densificação à volta. Além disso, é o primeiro elemento de contacto visual, para quem vem de fora, o que carrega mensagens fortes quanto à qualidade da interface. Portanto, de alguma maneira, é uma bandeira que está virada ali para fora. E por isso deve fazer parte da agenda da dimensão física, em ligação estreita com as autoridades locais, tipicamente os municípios, que têm a responsabilidade direta sobre isto. Enquanto, como vamos ver a seguir, a interface deve ser da Autoridade de Transportes, que frequentemente é uma área metropolitana ou uma CIM, o espaço urbano envolvente é de uma outra entidade que será sócia daquela primeira, mas que é aquele município e tem que estar envolvido nisto. Agora, uma questão delicada. E o interface pode ir crescendo, crescendo, crescendo? Não haverá interfaces que cresceram demasiado? Numa tentação naturalmente compreensível, vamos dizer, quanto mais linhas dermos ali, mais possibilidades há de cruzamento no mesmo ponto. Eu vivi em Paris 5 anos e fui muitas vezes a Londres e conheço bem alguns casos em que manifestamente a interface cresceu demais. Por que é que se pode dizer que cresce demais? Quiserem, numa perspectiva interna à interface, desde logo porque há saturação cognitiva, começa a ser difícil para quem não esteja familiarizado com aquilo perceber para onde é que eu vou, a sinalética torna-se demasiado densa, mas além disso pode haver fadiga do passageiro. Há um caso muito conhecido em Paris, que é na zona de Montparnasse, há uma ligação entre duas linhas que tem 1.200 metros de corredor, em que eles puseram uma passadeira mecânica, chegaram a pôr uma passadeira mecânica de velocidade variável, que é uma coisa tecnologicamente complicada, e que tiveram que retirar porque havia pessoas que caíam nas transições de velocidade. Mas porquê? Porque se percebeu que havia muita gente a protestar, que era muito bom ter a linha 4 e a linha 6 do metro a cruzarem-se uma com a outra, mas podiam ter feito um bocadinho mais perto, pá. Portanto, temos de ter estes cuidados. Mas, além disso, do lado de fora, à escala da rede, vamos ter com frequência algumas linhas com fortes desvios geográficos entre estações de um lado e do outro da interface.
E as zonas intersticiais são desprovidas de serviço por conta desse alinhamento. Eu aqui, devo dizer que escrevi este slide e pus esta parte aqui da linha externa se quiserem, consequência de uma reflexão que faço que não consigo entender como é que a estação da linha de alta velocidade no Porto é em Campanhã. Não consigo perceber. Reparem, nós vimos do lado ocidental de Gaia. A procura na cidade do Porto está sobretudo na parte ocidental. A seguir vamos para o aeroporto de Sá Carneiro. Era normal que a estação estivesse ali na zona de Francos, Máximo Senhora da Hora. Serviria muito melhor a sua área local. Porquê é que estamos a passar em Campanhã? Porque já lá está tudo. Vamos acrescentar um percurso longo para quem vem do aeroporto para a cidade, ou para o resto mais a sul. Vamos criar dificuldades com os comboios, mais. Foi preciso ir até o aeroporto porque Campanhã já não tinha condições para fazer a reversão dos comboios. É a razão técnica pela qual todos os comboios de alta velocidade vão começar no aeroporto de Sá Carneiro e não ali. Pessoalmente, não consigo entender porque é que isto foi feito assim. E como é que isso se resolve? Bem, quem viaja um bocadinho, qualquer destas coisas faz perder passageiros, não tenhamos dúvidas. Como é que isto se resolve? Basta ir a Nova Iorque. Há uma navete, um vai-vem, entre a Penn Station e a Grand Central Station. De 5 em 5 minutos, o comboio de alta velocidade, enfim, não tem nenhuma paragem no meio, só tac, 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 ligar as duas coisas. É mais rápido do que se for uma interface muito comprida, ou que obriga a fazer não sei quantos pisos de mudança de cota. E serve um outro território. Não estou a dizer claramente que Campanhã seja o único caso, mas é aquele que para mim foi mais gritante. Eu cheguei a falar disto a quem de respeito, a quem deveria falar, foi-me dito, se calhar tens razão, mas já não há tempo, porque já temos tudo aprovado. Já é a quarta vez nos últimos 5 anos que isto me acontece. Eu antigamente tinha o descaramento de escrever nos jornais e dizer isto, agora vou falar diretamente com as pessoas. E se me dizem já não dá tempo, pronto, paciência, já não quero estar a entrar em peleias públicas, mas não quero deixar de dizer isto aqui, parece-me que é uma asneira. E às vezes fazemos as asneiras pelas quais depois pagamos durante 50 ou 60 anos. Bom, agora vamos passar à parte da informação. Aqui uma área onde estamos sistematicamente mal, ainda hoje. Eu vou-vos dar um exemplo de uma coisa que muitas vezes sinto, porque ando muito de metro e de autocarro aqui em Lisboa, já recomendo isto em estudos para o metropolitano várias vezes, que é, quando eu estou na plataforma, eu gostava de ter uma seta a dizer este comboio vai na direção de... Porque eu posso ter ido à pressa para aquela linha, posso não ser um utilizador habitual daquela estação, e chego ali e diz, eu estou na plataforma certa ou na plataforma errada. Se verificarem em Madrid, em Paris, em Londres, em Viena, em Amsterdão, na plataforma, um dos sinais que lá está é uma setinha a dizer estes comboios vão na direção de... Tão simples quanto isto. Nós não temos isso. Isto é aquilo que eu chamo de informação de confirmação. Mas que é bom, porque senão a pessoa às vezes acontece e pega no comboio e diz, quando chega à estação seguinte não era esta a estação que eu estava à espera. Volta para trás, perdeu 5 ou 6 minutos. E é uma coisa tão simples. O que é muito importante é perceber que se a informação não é clara e não aparece no sítio certo, o passageiro hesita. E ao hesitar, perde conforto e perde tempo. Temos, por isso, de ter cuidado no posicionamento dos painéis estáticos. Desde logo, sempre que há um ponto de informação, um ponto de decisão. Vou-vos dar um exemplo, agora não do interface, aqui do LNEC. Quando eu cheguei perguntando onde é que é a casa de banho, é ali ao fundo, há uma seta para ir lá ao fundo. Chega-se lá ao fundo, não há uma seta a dizer que é para a direita ou que é para a esquerda. Isto acontece na nossa rede rodoviária, nos nossos interfaces, em todo o lado. Não há ninguém que faça este estudo que é, vou-me pôr nos pés do cliente, fazer o percurso e ver nos sítios onde é preciso fazer uma decisão, eu tenho lá a informação ou não tenho. Muitas vezes não tenho. O critério é simplicíssimo. Dá algum trabalho, é preciso ir aos sítios ou pelo menos estudar as plantas com cuidado. E não fazemos isso sistematicamente. Depois temos informação de oportunidade em tempo real. Tipicamente, quais são os tempos até às partidas dos próximos serviços, quais os níveis de ocupação em cada carro. Esta dos tempos até ao próximo serviço não deve ser só na plataforma, deve ser cá em cima. Estou a falar de metro ou de comboio, quando ainda estamos longe, porque às vezes dar um passinho um bocadinho mais depressa é a diferença entre apanhar ou não apanhar aquele serviço.
Eu acho, por exemplo, no metropolitano, como há em vários sítios na Europa, o tempo até cada um dos próximos comboios deve estar logo à entrada da estação, quando a gente desce a escada, logo a seguir está lá. Para a pessoa saber se tem que se apressar ou se pode ir com calma. Não custa muito. É simples. Depois, temos que evitar acreditar que a informação sonora numa interface é percebida por alguém, que não é. A gente só percebe que está ali alguém a falar. No metropolitano de Lisboa, na estação do Oriente, etc. e tal, tipicamente, se vem a chegar, o comboio é um veículo tipicamente ruidoso, não devia ser, mas é. Pronto. Com aquela voz ao fundo, a gente só percebe que está alguém a falar. É uma informação totalmente inútil. E que faz a pessoa sentir, eu pelo menos, com um bocadinho de sentido crítico, digo, estão a gastar recursos nisto e não estão a dar atenção a que é a percepção do cliente. Pronto. E depois, uma coisa que é nova, já há algumas redes a fazer, que é, se vocês aceitarem dar o vosso contacto ao gestor do interface, como são obrigados, por exemplo, a dar quando compram um bilhete de avião, o gestor da interface ou o gestor da linha no qual vocês têm bilhete, no caso de ser um longo curso, pode enviar-vos uma mensagem personalizada a dizer, hoje em vez de... Já me aconteceu várias vezes aqui no aeroporto de Lisboa e noutros. O seu avião estava previsto para a porta 15, vai sair da porta 18. Ou, lamentamos informar, tem um atraso de 30 minutos. Isto nos transportes terrestres não se faz, mas não há razão nenhuma para não se fazer. Portanto, é uma informação de exceção comunicada para cada pessoa. Vocês podem dizer, mas eu para cada pessoa eles não sabem hoje para onde é que eu vou. Pois não, mas eles sabem que em 95% dos casos eu vou para o mesmo sítio. Portanto, se essa informação vier para o sítio para onde eu costumo ir, não magoa. E pode ser útil. Pode haver aí coisas interessantes, por exemplo, para os novos serviços. Eles sabem para onde é que eu vou, não só onde é que eu começo, mas onde é que eu acabo a minha viagem. Reparem, isto que eu estou a dizer, ainda anteontem, numa outra conferência, eu falei, a Google sabe todas as minhas deslocações. Eu tenho o meu telefone Android com a localização ativa por causa de escolher caminhos para aqui e para lá. No fim de cada mês eu recebo um relatório a dizer para onde é que tu andaste, José. Portanto, eles sabem onde é que eu ando. Eu acho que não sou assim propriamente um alvo muito desejável para que venha alguém mandar-me um drone para ir atrás de mim e, portanto, prefiro que isso seja conhecido, não tenho problema nenhum. Há de haver pessoas que se calhar não querem, esses não podem ter este serviço. Mas a grande maioria, estou convencido, que prefere ter o serviço desde que ele exista, que não é o caso. Bom, depois a parte mais nova da informação. Hoje em dia, todas as operações de transporte em Portugal, minimamente organizadas, dispõem de toneladas de dados, gigadados. Das validações, das chegadas e partidas dos veículos, dos movimentos pedonais em alguns sítios, do desempenho dos sistemas eletromagnéticos, tudo isso está digitalizado. E haveria um forte valor na integração sistémica destes conjuntos de dados. E aí começamos com um drama que alguns de vocês conhecem, outros nem imaginam, que é toda a gente joga com as cartas encostadas ao peito. Mas é tão grave que nem olham para as cartas que têm, porque têm lá os dados, mas não os usam. Eu tenho vários casos na consultoria, em anos recentes, não posso dizer mais do que isto, em que quando vou analisar os dados percebo, nunca ninguém olhou para isto. Porque eles estão num estado tal de desarrumação, de sujidade, de incoerência, que nós acabamos por gastar mais horas de trabalho na operação de limpeza e sistematização do que na operação de análise. Portanto, antes de haver a partilha, a primeira coisa e mais importante é temos que ser capazes de analisar e explorar os nossos dados e depois colocá-los à disposição de uma entidade credível que seja capaz de juntar estas coisas. Isto tem que ser feito, obviamente, em respeito estrito pelo RGPD, mas, além disso, pelos interesses comerciais em possível concorrência com a entidade gestora da interface e dos vários operadores. Esta é uma matéria delicada que tem que ser feita com todo o cuidado. Mas não é impossível. Temos muitos casos no mundo em que isto existe. É relativamente simples fazer isso. Aqui há uns anos cheguei a escrever, quando estava lá no ITF, um normativo do que eram os princípios a respeitar para uma coisa destas. Não é... No papel é relativamente fácil de escrever, depois tem que se ter todo o cuidado na verificação de que está a ser feito como deve ser. Bom,
Vamos à terceira dimensão, que é a económica. Nós aqui em Portugal somos fantásticos a sacar dinheiro de fundo para fazer mais esta obra, ou mais aquela interface, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Bestial. Isto não é de agora, desde que eu me lembro de estar ativo nisto. Já antes de haver fundos. O que acontece é que, tipicamente, tomam-se as decisões de investimento sem pensar como é que isto depois vai ser mantido, operado, dinheiro. Mesmo que seja só no dinheiro. Reparem, isto acontece não só nas interfaces. Eu tive que protestar relativamente a isto várias vezes, nos anos 80, coisas assim do estilo, dizer, e quem é que vai suportar os custos de exploração? Sistemas de metro ligeiro, sistemas de autocarro, inclusivamente. Quem é que vai suportar os custos de operação? Epá, não se preocupe, depois alguém há de aparecer, isto depois não pode ficar parado. Vamos criar o fait accompli e depois, epá, ninguém quer ficar com a batata quente na mão, a gente desenrasca-se. Bom, e portanto, é muito frequente, ou foi muito frequente, espero que já não seja, ter isto. Em muitos casos eu fui testemunha de que isto só teve que ser resolvido cedo, porque era preciso fazer uma análise de custos-benefícios para ter os fundos europeus. E aí tinha que se dizer de onde é que vinham os fundos. Mas não era um compromisso, era uma expectativa. Quantas vezes aquilo que aconteceu na realidade não foi o que estava na análise de custo-benefício? Estes custos de operação devem ter contribuições líquidas dos atores que beneficiam do bom funcionamento da interface. Desde logo os operadores dos vários modos de transportes. Não só o transporte coletivo, também táxis, renta-car, coisas assim do estilo, devem contribuir. Porque todos eles beneficiam daquela aglomeração de passageiros. As atividades comerciais instaladas na interface através das rendas, que são tipicamente indexadas ao movimento que têm. Os municípios e as autoridades de transportes, porque têm redução dos custos da infraestrutura linear, desde logo na rede viária. E, por último, os municípios naquilo que possam ter de aumento do IMI, se conseguirem que a autoridade tributária faça a revisão dos valores fundiários. Eu, nesta matéria, quero-vos contar uma história que também se passou no Porto, quando eu estava a trabalhar no Plano Geral de Urbanização nos anos 86, 87. Foi na altura em que se preparou, não era bem uma interface, mas era o terminal do Campo 24 de Agosto para os autocarros suburbanos do Porto. A Câmara fez o investimento, pôs tudo a funcionar e depois cada operador tinha que pagar, na altura não sei quantos escudos, por toque. Sabe o que aconteceu? Passaram a fazer o embarque e desembarque de passageiros na rua, em frente. Porque as pessoas iam para ali, sabiam que havia ali o terminal, mas depois nem precisavam de entrar no terminal, era imensamente como faziam isto já na rua, marcando aqui no autocarro. Era uma confusão de cestos, enfim, numa época em que as pessoas andavam com muita tralha atrás. E isto funcionou assim durante mais de um ano. Até que, o que é que aconteceu? A Câmara disse, então está bem, é à borla. E eles deixaram de contribuir. Portanto, reparem, temos uma longa história de vícios. O que acontece sistematicamente é que, quando não tratamos disto à cabeça, estamos a criar as condições ótimas para a degradação da cobertura de custos e a degradação funcional. E, no passado, casos que eu conheço, alguns casos penosos de separação da responsabilidade dos operadores com base em fronteiras marcadas com risco no chão. Eu lembro-me disto aqui no terminal de autocarros do Campo Grande. Havia uma risca amarela no chão com aquelas fitas adesivas. Até aqui é meu, dali para diante é teu. Por acaso, o eu ou o outro, já não sei, tratava da substituição das lâmpadas que se fundiam e o outro não. Um deles tinha limpeza 2 vezes por dia, o outro tinha para 1 vez por semana. Portanto, aquele corredor era a antítese de 2 mundos, na mesma instalação. São coisas que não podem acontecer. É uma vergonha. Eu agora não tenho visto disto. Penso que já não estamos num ponto tão degradado. Mas continua a haver, pelo menos, o tal problema das escadas rolantes e de coisas que não funcionam, etc. Ainda no presente temos muitos casos de operações, de condições operacionais degradadas. Esta é uma situação que eu acho que é uma vergonha pública. E que se nós queremos ter um sistema de transportes públicos que atraia passageiros,
não podemos ter os instrumentos de repulsa de passageiros ou de potenciais passageiros. Chegamos à quarta dimensão, que é a da governança, a mais complicada porque é aquela que se vê menos e que tem jogos de bastidor. Nós temos que ter uma governança em que há partilha necessariamente de atores com interesses, culturas e horizontes temporais distintos. E mais do que isso, por causa de tudo isto que eu tenho vindo a contar, com uma longa tradição de desconfiança recíproca. Aquele tipo está ali e quer enganar-me. E, portanto, eu tenho que o enganar antes que ele me engane a mim. E, por isso, o sucesso duradouro exige arranjos contratuais explícitos que muitas vezes são negligenciados. Não há de ser nada, a gente entende-se, pá. E quem assegura o investimento, o CAPEX, deve ter a coragem e a capacidade política de exigir estes acordos ou contratos para a fase da operação como condição prévia à tomada firme da decisão quanto ao investimento. O que é que eu quero dizer com isto? Tipicamente, uma interface no enquadramento legislativo atual português, uma interface de transportes, por exemplo, aqui em Lisboa, será a sua responsabilidade, responsável pela gestão operacional será da Autoridade de Transportes, neste caso da TMA. Mas quem dá o dinheirinho, tipicamente, vai ser o Governo. O que eu estou a dizer com esta frase é o Governo só deve dar o dinheiro e dizer, pá, está aqui, mas eu só assino depois de ter o contrato, como é que vai ser as condições da operação. Senão o dinheiro não vai para isto, vai para outra coisa qualquer. Condição prévia. Tal como a Comissão Europeia faz, só dá o dinheiro depois de ter a análise de custo-benefício aprovada. Aqui, se quiserem, é uma condição mínima de estabilidade de navegação. A operação da interface deve estar sujeita a um contrato com a Autoridade de Transportes relevante, com indicadores de desempenho e cláusulas remuneratórias associadas. Tipicamente não vai ser a autoridade a fazer isto, como entidade no terreno. O mais normal é que abra um concurso para a concessão da operação da interface. Todos vocês já me ouviram falar em várias circunstâncias daquilo que eu considero que é outra vergonha, que é como são fofinhos os contratos de concessão que nós temos com os operadores de capitais públicos, que não são minimamente exigentes. Eu acho que aqui temos que ter contratos exigentes. Pá, com indicadores que forem precisos 20 indicadores, são 20 indicadores, não tem problema nenhum. Por exemplo, a Metro do Porto tem 12 indicadores no contrato, indicadores de desempenho. A Transtejo, curiosamente é pública, mas tem um contrato exigente, 12. A Fertagos, eu não conheço o contrato atual, mas no anterior em que nós participámos na TIS tinha 18. E por isso as pessoas diziam, isto funciona bem. Mas é que se não funcionar bem, custa muito dinheiro. Temos que ser capazes de ter este nível de exigência. E temos nisto um papel decisivo das autoridades de transportes na definição do modelo de governança e nas contribuições para o suporte dos custos de operação, indexados à avaliação do desempenho, nas interfaces do seu sistema, na área territorial que elas são responsáveis. E também do regulador, da AMT, no acompanhamento e supervisão destas operações para evitar discriminação. Este é o slide mais complicado, mas que eu não quis deixar de pôr aqui, porque tem a ver com a evolução da maturidade dos agentes num sistema destes. Se repararem na vertical, na linha lá de cima, temos o primeiro nível é só informação, depois coordenação, depois cooperação, depois integração. E isto tem que ser feito ao nível do quadro institucional, do financiamento e do planeamento e na monitorização do desempenho. Não vale a pena estar a ler aqui estas 12 caixinhas, mas qualquer um de vocês que passe os olhos por uma qualquer delas, se for nas da esquerda, diz, já andámos ali. Se for na da direita, diz, se calhar era bom que a gente lá chegasse. Mas ainda não estamos completamente lá. E por isso as autoridades de transporte devem usar uma matriz deste tipo para avaliar a maturidade institucional dos atores do seu território antes da instalação dessa interface. E depois fazer aquilo que puderem para induzir os ganhos de maturidade necessários para que isto depois possa ter resultados melhores. Aquilo que eu vos falei dos dados e da participação nos custos estão aqui, mas são outras coisas também. Tudo isto que eu vos estive a dizer são condições necessárias, mas não suficientes para a mobilidade sustentável.
Podemos ter uma interface excelente, a bilhética integrada, como já temos, isso ajuda muito, mas não é suficiente para a transferência modal, como temos visto pelo exemplo que temos neste momento nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Porque, além disso, é preciso um conjunto coerente de políticas no domínio da mobilidade e do urbanismo. As limitações de espaço e de tempo levaram-me a escolher só estas 5, mas qualquer das 5 é muito relevante. Desde logo, expansão das redes de modos ativos com elevados padrões de segurança e de conforto. A contenção da oferta de estacionamento a áreas de bem servidas de transporte público. Nós aqui, a cidade de Lisboa, é um exemplo de fazer ao contrário. Quanto mais transporte público tem, mais gente vem e por isso precisamos mais estacionamento, pá. E temos muitas queixas de automobilistas a dizer que querem mais estacionamento. Depois temos que ter, como já falei, contratos exigentes com os operadores do transporte coletivo em promoção da qualidade de serviço. Depois uma coisa que nós propusemos na TIJ em 2005, quando estava em revisão do Plano Diretor de Lisboa e que foi recusada liminarmente, que era a densificação seletiva, densificação urbanística seletiva, nomeadamente no entorno das interfaces e das áreas urbanas bem servidas pelo transporte coletivo. Isto faz parte, é uma das medidas que aparece naquela sigla americana do TOD, do Transport Oriented Development. Se eu tiver mais gente a trabalhar e a viver muito bem servida de transporte coletivo, é mais natural que essas pessoas andem de transporte coletivo. Desde depois o transporte coletivo funcione bem, mas pelo menos na dimensão da infraestruturação do território já lá está. E depois um estímulo de apps de apoio à utilização confiável do sistema de mobilidade. Eu aqui não posso deixar de dizer a experiência que temos neste momento. A app da EML para usar as giras é uma vergonha, porque saíram 2 apps bestiais de 2 jovens que fizeram apps que funcionam bem. A app do Metropolitano é uma vergonha. Um outro jovem fez uma coisa que é o próximo metro. Funciona impecavelmente. A app da CP era muito má, recentemente melhorou muito, mas também havia uma do próximo comboio, também feita por um privado. Portanto, é tão simples como isto, abrir o API. E eles vão lá. Isto é uma coisa que foi experimentada por Londres há 20 anos. Eu, na altura, trabalhava muito com o Transport for London. E chegou a haver uma discussão muito grande se iam fazer um concurso público, e quando é que quanto é que custa e tal. E houve o diretor de comercial, o meu amigo David Bayliss, às tantas, dizer, e se a gente experimentasse publicar a API e dizer, incentivamos quem quer a fazer uma coisa e fazemos um concurso com um prémio. E o que for o melhor ganha um prémio, se calhar 5.000 libras chega. Quando se tinha estado a discutir que o concurso público seria no mínimo 200.000 libras. Surgiram 20 apps no espaço de 3 meses e a dificuldade foi escolher qual era a melhor. Foi de tal maneira que eles atribuíram 2 prémios iguais, 5.000 libras, a Execo. Porque eram muito boas e funcionam. Portanto, o talento está lá fora. Quando pomos a burocracia interna de cada uma das organizações, funciona mal. Portanto, aqui pode-se fazer muita coisa de bom. Este slide é o mais palavroso, porque é aquele que é mais novo. E eu não quis deixar de ter isto tudo aqui, porque espero que alguma coisa disto fique nas vossas cabeças. Com toda esta quantidade de dados que temos e agora a junção da inteligência artificial, há muita coisa que vai mudar. A primeira, que já está a começar a aparecer, e quando eu estou aqui isto a mudar, não é só nas interfaces, é também nos transportes. A manutenção preditiva, que é ter sensores instalados nos equipamentos que fazem a monitorização do estado de saúde desse equipamento e avisam está a precisar de qualquer coisa. Eu há 15 anos já orientei uma tese de doutoramento de um fulano que atualmente é professor no Politécnico de Coimbra, que tinha sido diretor de manutenção do SMTUC, precisamente sobre manutenção preditiva em autocarros. A diesel, bem evidente, há 15 anos. E conseguimos chegar a um resultado absolutamente extraordinário. Já agora, quando estávamos a começar a fazer isto, saiu uma notícia de que num hospital em Londres tinham um cão que, pelo olfato, detectava se a pessoa estava ou não estava com cancro do cólon. E ficámos, isto é uma notícia interessante. E levou-nos
a dizer como é que vamos... Porque a questão que se põe é, o estado de saúde do motor de um autocarro é fácil de ver depois de abrir. Mas como é que se faz sem abrir? E eu lembro que estava na conversa com o António e disse-lhe, e se a gente fosse pelo bafo do motor? Pelos gases de escape? Se calhar conseguíamos apanhar qualquer coisa. E ele disse, Ele percebia disso muito mais do que eu, como é evidente. Vamos por aí. E é impressionante que com 3 sensores, um que era um opacímetro, portanto, as partículas que estavam lá metidas no gás, e mais outros 2 que eu já não sei o que é que eram, e com a ajuda de um outro professor, neste caso da Universidade de Coimbra, e uns modelos de cadeias de Markov escondidas, conseguiu-se chegar a uma situação em que, quando o autocarro, depois de fazer o seu circuito do dia, tinha uma rampa na entrada, uma rampa que foi construída para o efeito, uma rampa para a entrada no depósito, para ele passar ali um bocadinho em esforço. E tínhamos esses sensores a fazer, digamos, a detecção dos gases de escape do autocarro. Quando o autocarro chegava ao ponto, 40 metros à frente, não mais do que isso, tinha uma luz de semáforo, vermelho, estás mesmo doente, tens que ir ali já para a enfermaria, para os cuidados intensivos, amarelo, é bom fazer aqui qualquer coisa, vais ali para o cuidado ambulatório, verde, estás em condições para o serviço amanhã. Isto é espantoso. Mas também é espantoso que depois não foi aplicado. Estava a tecnologia toda feita e aquilo custava 25 tostões, aqueles sensores, é uma coisa inacreditável, a resistência institucional. E o que ele me disse foi, nós temos atualmente na frota do SEMTUC 4 autocarros de plantão, tipicamente 1 para colisões e 3 para danos mecânicos. Isto permite-nos deixar de ter esses 3. Porque isto permite, fizemos lá essas simulações todas, etc. Isto atualmente, por exemplo, no caminho de ferro de alta velocidade, já é perfeitamente de série. A Siemens, a Talgo, todos eles já têm isto. E em muitos outros equipamentos vai estando. Eu acredito que nós vamos ter isto mais ano, menos ano. Não vai ser já, mas valia a pena estarmos atentos a isto e o que é que se pode fazer neste sentido. Depois vamos ter a personalização da experiência. Eu já falei um pouquinho sobre isto, que são os assistentes virtuais que vão guiar cada passageiro, incluindo as pessoas com mobilidade reduzida, com instruções contextualizadas. Aquele exemplo que eu vos dei, se eu disser que autorizo, eles seguem-me, eu também posso ter situações em que diga, eu agora estou coxo. Fiz a minha operação da anca, foi há uns anos, andava ali um bocadinho coxo, e dizia, arranja uma coisa que evite escadas. E ele, com certeza, que me conseguiria ajudar uma coisa dessas. Mas depois, uma mudança maior é que os sistemas vão deixar de ser reativos para preditivos e, em alguns casos, semi-autónomos. Desde logo, quando houver perturbações, na linha tal, no autocarro, não sei o quê, seja o que for, recomendações em tempo real aos operadores para ajustes da sua operação, da sua produção, e aos viajantes para que mudem o seu caminho. Porque aquele veículo com que está a contar vá com 10 minutos de atraso. Temos aqui uma alternativa. Depois, mais interessante, que é começar a perceber que há muita gente que vem deste serviço, que vai para aquele, e que fica ali 10 minutos à espera na plataforma. Porquê é que a gente não ajusta os horários destes dois, tendo em atenção todo o resto, como é evidente? Portanto, pode haver sugestões periódicas de revisão de horários de alguns serviços para melhor cruzamento. Depois, uma coisa que já se fala, mas aqui em Portugal, tanto quanto eu sei, ainda estamos a uns anos-luz, gêmeos digitais da interface ou dos serviços que permitem simular o que é que vai acontecer se. Nós estamos neste momento a fazer um trabalho que desejavelmente vai evoluir para esse sentido, para um cliente aqui em Portugal, e quando estávamos a preparar a proposta, eu vi um vídeo do diretor de planeamento dos caminhos da rede ferroviária, da rede holandesa, ou neerlandesa, e ele dizia, nós neste momento não aceitamos nenhuma mudança de horário que os operadores queiram fazer, sem primeiro a simular no gêmeo digital, para ver quais são as implicações disso. Temos tudo montado, isto foi para há uns 3 anos, temos tudo montado para simular tudo o que é que vai acontecer. E, portanto, eu espero que a gente também chegue lá. Depois vamos ter também veículos autónomos, portanto, pequenos veículos, integrados progressivamente na First Mile e no Last Mile, com pods de 6 a 12 lugares, alargando a conectividade da interface.
Penso que isto é uma coisa que pode ser feito no máximo dentro de 10 anos. Depois vamos ter a robótica logística, com o transporte de bagagens a aeroportos e estações intermodais, com a limpeza autónoma. Alguns de vocês já terão visto, já há neste momento robôs de limpeza em alguns hipermercados. A inspeção da infraestrutura por drones e a entrega de last mile a partir do hub para o destino final, das bagagens. Reparem, conceptualmente nada disto é novo. Os caminhos de ferro suíço há 20 anos diziam, se você comprar o seu bilhete de avião com uma ligação de comboio, nós entregamos a sua bagagem, vamos buscar a sua bagagem à estação de comboio onde você começa a viagem e entregamos-la na estação onde acaba. Não tem problema nenhum. Obviamente feitos com muito esforço humano. Eu acho que era mais uma operação de propaganda do que propriamente com grande resultado económico. A outra face desta moeda é que a inteligência artificial amplia a superfície de ataque e o risco sistémico. E por isso temos de ter uma arquitetura de dados soberana muito forte, compatível com o RGPD e resistente a ciberataques. Nada disto reduz a importância daqueles outros 4 aspectos que eu disse antes. Mas estas potencialidades devem ser tidas em conta desde já, porque a duração das interfaces é longa, a duração dos veículos é longa e algumas destas coisas vão aparecer a meio da vida útil ou no primeiro terço da vida útil desses investimentos. Para concluir, penso que todos concordarão que as interfaces de transporte são essenciais num sistema moderno de mobilidade urbana, num aglomerado de média ou grande dimensão. A ideia é muito simples e, à partida, estamos todos de acordo. Pode haver discussões se é aqui, se é acolá, se a entrada do estacionamento é aqui ou acolá, mas é ali naquele sítio, mais ou menos, e achamos que sim, é preciso. Pronto. Muitos clientes do transporte coletivo vão sentir que a sua mobilidade vai ser mais fácil. Aqueles que normalmente andam de carro dizem, isso não é nada comigo, pá. Façam lá, mas não me chateiem. Não quero é que me cortem, que me obriguem a fazer desvios de trânsito durante as obras. Mas, como vimos, ou espero ter-vos convencido, a concretização desta ideia é um desafio muito complexo. Complexo não quer dizer analiticamente difícil, quer dizer que há muitas componentes que interagem umas com as outras. E aqui é este o caso. Precisamos, por isso, de um enquadramento coerente, quer dentro do sistema da interface de transportes, quer na sua relação com o sistema da mobilidade urbana. E as próximas décadas vão trazer um grande potencial de inovação nos serviços oferecidos nestas interfaces. É importante ter a noção desse potencial ao desenhar os cadernos de encargos e os minutos dos contratos dos próximos anos, porque senão depois já estamos a fazer revisões de contratos e muitos de vocês aqui na sala sabem que um contrato de concessão, quando há uma revisão a meio, corre sempre mal para a parte pública. Portanto, temos que ter cuidado com estas coisas. E com isto termino e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, José Manuel Viegas. De facto, com a intervenção ontem do Pere Macias e os acrescentos mais urbanísticos do João Teixeira, acho que a intervenção foi, de facto, notável e abrangeu coisas interessantíssimas, extremamente úteis e de facto, a gente não percebe porque é que elas não se fazem. Ou percebemos, não pode dizer. Pois, é isso. Percebemos, não pode dizer, eu já não sei o quê. Uma das coisas que é a história das escadas rolantes, que é devida a muito uso, é a resposta que deram quando estava na Câmara de Lisboa, pelas mesmas entidades, o que é uma coisa espantosa, e eu de facto, respondi-me da mesma maneira, quer dizer, como é que os centros comerciais que têm uma utilização muito maior conseguem ter aquilo a funcionar e como é que as entidades não têm. Mas tive uma pequena vitória na cidade universitária, que é a estação que serve o Hospital Santa Maria, consegui que fosse instalado, ou por outra, consegui que o elevador funcionasse, as pessoas com mobilidade reduzida na estação metropolitana que dava acesso a um hospital e a uma cidade universitária não tinha sequer um elevador a funcionar, o que é uma coisa perfeitamente espantosa no século XXI. Estamos a falar em 2012. Não estamos a falar há 60 anos atrás, estamos a falar em 2012. Não quero ser provocatório, mas era bom ter visto se está a funcionar agora. Pois, exatamente. Ainda lá não passei. Bom, alguém quer colocar alguma questão? Temos ainda 5 minutos para isto, ou então podem colocá-la na altura do café, acho que está disponível. E temos uma mesa redonda a seguir. E há uma mesa redonda a seguir, onde há uma série de pessoas que poderão intervir.
A ideia era exatamente isto, era neste modelo de congresso ter uma intervenção de abertura que equacionasse os problemas e depois casos concretos ou opiniões diversas sobre o assunto. André. Gostava de fazer uma pergunta. Obrigado. Bom, já agora aproveito para dizer que gostei muito da apresentação. Mas gostava de fazer uma pergunta que é acerca de perspectivas conflituantes nas interfaces. Há uma série de gestores de interfaces que consideram que a interface agarra o passageiro e, portanto, já que ele está ali prisioneiro da interface, obrigam-no a passar por corredores de lojas, etc. Por exemplo, numa estação de metropolitano, isto significa que, em vez de a pessoa, sem sair da plataforma, apanhar o outro comboio, precisa de subir escadas, descer escadas, passar por corredores, passar pela zona das lojas, etc. Como é que balanceia esta vantagem que poderia ser rentabilizar os espaços comerciais e servir melhor os clientes? A resposta conceptual é muito simples. A entidade responsável, o concedente, tem que ser capaz de definir quais são os critérios de qualidade de serviço que quer impor. E pode dizer que não são aceitáveis percursos pedonais obrigatórios mais do que X% além do que seria a ligação direta. Eu não conheço nenhum caso desses como a estação metropolitana aqui em Portugal, mas admito que possa existir. Aquilo que eu sei é que em muitos casos das concessões em Portugal, a entidade concedente, e eu conheço sobretudo casos do lado do Governo, tinha como preocupação número 1, número 2 e número 3 maximizar o encaixe financeiro. E, portanto, se quiser o máximo de receita, depois não nos podemos queixar que o operador desse espaço tente sacar o máximo de receita comercial. Porque é evidente. Agora, eu num caso desses, nunca atribuo a culpa ao concessionário. É sempre o concedente, porque o concedente é que tem que saber o que é que quer. É ele que está a representar o interesse público. Tem que ter a lucidez para o fazer no início. Se não pensou nisso e depois o concessionário foi mais esperto, tem que fazer uma renegociação com as consequências que eu já disse há bocadinho. Mas, conceptualmente, é muito simples. Portanto, precisamos de um concedente lúcido. É isso, e é uma cultura de serviço público que se foi perdendo. Nós tivemos alguma capacidade técnica, ainda houve, e naquele período todo a seguir a 74, e hoje vamos ter aqui algumas pessoas que tiveram nessa altura, quer os gabinetes de estudo e planeamento, quer o próprio Conselho Superior, quer a DGTT, etc., tinham uma capacidade técnica sozinhos ou com apoios exteriores. Estiveste no Conselho, e o ITEP teve na DGTT, etc. Tinha, de facto, uma capacidade e uma robustez técnica que o poder político da altura respeitava. Pelo menos tenho um bocado essa noção. Portanto, não me lembro de grandes situações de ruptura, digamos assim, do ponto de vista entre o decisor político e aquilo que chegava ao nível da proposta. E penso que isso se perdeu propositadamente, por um lado, por interesses óbvios. No outro dia falava com um engenheiro que tem feito imensa obra ferroviária no país, e ele dizia que neste momento os contratos são 2 engenheiros e 10 advogados. E, portanto, o que se passa já não se está a discutir os aspectos técnicos, está-se a discutir todos esses pequenos meandros que depois permitem conseguir obter mais-valias que não estavam inicialmente, ou que não seriam inicialmente previstas. Eu penso que isso é uma questão complicada. Deixa-me só, largamente isso é verdade, mas eu acho que não é
Acho que a tua frase inicial não é mais correta, é que se perdeu o espírito do serviço público. Eu diria que perdeu-se o rigor na aplicação do serviço público, que é uma coisa diferente. O rigor e a vontade de fazer bem, não só nos transportes, em geral. Penso que todos nós, como cidadãos residentes, temos a noção que uma boa parte dos serviços públicos em Portugal funcionam naquilo que eu costumo dizer assim, está tudo mais ou menos, pá. Umas vezes funciona, outras vezes não funciona, mas a gente vai andando, pá. Pronto, não te queixes muito, pá. Tem que ser muitos pás, não é? Em vez de dizer, não, isto tem que funcionar bem, acabou. Não há cá conversas. E eu acho que é mais isso, é mais essa tolerância, é essa frouxidão, portanto, a preocupação conceptual ainda lá está. E muitas vezes, as orientações genéricas da entidade concedente, a entidade pública, ainda falam destas coisas todas. Haverá depois alguma falha na sua tradução técnica, por insuficiência, seja das equipas internas, seja dos orçamentos para pagar consultores capazes, mas pior do que tudo isso é, mesmo as coisas que foram feitas razoavelmente, depois não há o cuidado de garantir que funcionam todos os dias bem, acabou, pronto. Para mim, isso é das coisas hoje que me incomoda mais neste país. Dou-vos um exemplo, mais um. Neste caso também nos transportes. Eu tinha um carro combustão, troquei recentemente por um carro elétrico. Tinha o dístico verde, que eu já tinha. Percebi que à minha volta, à volta do sítio onde eu moro, há agora mais espaços dedicados a residentes, onde o carro com o dístico verde não pode estacionar. Fui tratar disso. Anteontem, dirigi-me à AML, estava tudo em baixo. O que é? O computador, o serviço de sistema está em baixo. Eu consegui que a senhora dissesse o que é que estão a fazer. Estamos a fazer atualizações com a Google. E eu só lhe disse, a meio de um dia útil, e elas falam, o que é que era? É a hora que lá estão os nossos informáticos. Assim. Ontem tentei telefonar para saber se o computador já tinha acordo. Naquele dia telefonei, ao fim da tarde, que eles estão abertos até às 7h30, às 6 da tarde, consegui ao fim de 6 minutos com uma tendência ao telefone. Deixa-me só ver e tal. Não, o computador ainda está em baixo. Pronto, muito obrigado. Ontem tentei telefonar, tive 12 minutos à espera, cheguei à conclusão. É mais simples chegar ao Campo Grande de carro do que estar à espera que me atendam o telefone. Felizmente estava a funcionar, mas a maior parte das pessoas não devia saber e, portanto, só lá estavam 2 pessoas à minha frente. Foi rápido. Mas, esta atitude de que a gente vai fazer a manutenção de um sistema... e nesse período, uma amiga minha tinha estado a almoçar comigo, depois tinha ido de gira, não conseguiu devolver a gira porque o computador estava em baixo e, portanto, não conseguia fazer o check-out da bicicleta. São coisas assim, a meio do dia, está-se a fazer a manutenção com a Google. Portanto, isto para mim representa uma ligeireza na abordagem disto tudo, que é, pronto, como cidadão incomoda-me, pronto, já não é como especialista de transportes, é como cidadão, temos esta tolerância, talvez funcione, não é? Pronto. Só mais uma pergunta antes de ir para o café, para a gente não ficar assim muito deprimido. Se quiser, eu também tenho 1 ou 2 exemplos desses. Olá, bom dia. Joana Feiteira da Transdev. Antes de mais, boa intervenção. Obrigada pela perspectiva. Quando referiu a parte da informação ao público, comentou que, no que diz respeito aos anúncios, talvez estamos a alocar pessoas e recursos, quando talvez poderíamos estar a alocá-los noutro sentido. A minha pergunta tem mais que ver se, na verdade, os anúncios não são complemento àquilo que é informação ao público, principalmente e cada vez mais quando queremos redes de transporte acessíveis, portanto, obviamente, para pessoas que têm dificuldade na parte de visão, ou infelizmente até que nem a têm. Qual é a sua opinião nisso? Porque aquilo que vejo também muito de tudo que são exemplos noutros países, normalmente há anúncios e são sempre em complemento àquilo que é a informação ao público, que lá está, que nós podemos e temos que melhorar ainda muito em Portugal. E queria saber um bocadinho a sua opinião neste sentido. Certo. Muito obrigado pela pergunta. Quando diz anúncios, é anúncios orais, não é? Orais, exatamente, sim. Repare, eu acho que não há razão nenhuma para não os fazer desde que primeiro se tenha testado
pondo alguém da equipa no sítio onde vão estar os passageiros, a ver se a gente consegue ouvir ou não. Eu, a experiência que tenho do Metropolitano e da CP é que não consigo ouvir o que é que estão a dizer. E eu não sou surdo. Portanto, se for um sítio mais tranquilo, tudo bem. Se conseguirem ter uma modulação de voz que consiga ultrapassar aquele ruído de fundo, aí pode haver um problema técnico da gestão sonora que me ultrapassa. Mas façam sempre o teste. Portanto, não me incomoda particularmente, até boa parte desses anúncios podem ser já hoje automatizados. Não tem esse problema. A questão de fundo é, só estamos a gerar ruído ou estamos a gerar informação? Se for para gerar informação útil, tudo bem. Pronto. Hoje em dia, vamos lá ver, há um slogan que há 20 e tal anos se dizia muito, que era dos info-excluídos e das pessoas que não sabem ler e das pessoas que não têm acesso ao telemóvel. Eu tenho 73 anos. Vejo com frequência no metro e no autocarro homens e mulheres mais velhos do que eu a devorarem páginas no telemóvel, do Facebook. Há uns que estão a jogar aquelas coisas com aquelas joiazinhas e não sei o quê, mas há outros que estão a ler. Portanto, eu estou convencido que dos nossos passageiros no sistema de transportes, os que não são capazes de ler uma mensagem simples, não seja textos muito complicados, se calhar são menos de 2%. Mesmo para esses, se tiver uma maneira de passar a informação oral, porque depois também muitas vezes são os mais surdos, cuidado, tem que se fazer o teste. Se conseguirem que funcione, não tenho nada contra. A minha sensação é que no Metropolitano, por exemplo, frequentemente têm mensagens sobre perturbações. Para aquela mensagem de perturbação, quando vem a chegar um comboio, ou então tenham pelo menos o cuidado de que aquilo não sai de tantos em tantos segundos, sai tantos segundos depois de chegar um comboio e tantos segundos antes de chegar outro comboio. Que isto hoje em dia também não seria muito difícil ter essa gestão. Está a ver? Então, para terminar com uma coisa, eu estive recentemente no Japão e já perceber, já os números são uma coisa maluca, não é? Portanto, não tem nada a ver com são dezenas de milhões por dia a circularem nas redes urbanas, suburbanas de Tóquio. E uma das coisas que é extremamente interessante é que eles já perceberam que essas pessoas com mais idade ou com uma certa coisa, para além de tudo mais, precisam de alguma ajuda. E então tem um conjunto enorme de pessoas que eles chamam paid volunteers, que é uma coisa espantosa, que é espantosa, mas também é um bocado chato. Como as pensões são muito baixas e etc., as pessoas com uma certa idade oferecem-se para ser voluntárias, para ajudar, digamos assim, pessoas e que são pagas por isso. Mas isso é um serviço extremamente útil, nomeadamente para um europeu que não percebe nada daqueles símbolos, apesar de em Tóquio isso está tudo em inglês, mas desde que se saia de uma cidade principal, a duplicação, a tradução para inglês é mais complicada. E, de facto, é espantoso, porque essas pessoas, de facto, funcionam. E eu creio que muitas vezes nós estamos a apostar demasiadamente só em alternativas tecnológicas e esquecemos de que, por outro lado, pode haver outras alternativas que, quando a dimensão do problema é relativamente reduzida, até funcionam bastante melhor. Muito obrigado, mais uma vez, Viegas, excelente, e vamos tomar o nosso café.